Alô, alô, muito boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso Demo Day de final do programa de aceleração. A vocês que estão aqui presentes, muito obrigado por estarem aqui no Health Plus, no Tecnopuc, em parceria com o BioHub, Hospital São Lucas. Muito obrigado a vocês que nos assistem online também, através das nossas plataformas digitais. Estou aqui com a Andréa Dúlios, nova CEO da Grow, né, uma novidade, ela 1º de julho assume como CEO. Então, a Andréa Dúlios, Gabriel Borella, né, nosso líder que tem participado desde o início do programa de aceleração com essas 6 startups que aqui estão hoje presentes conosco. Nós teremos então 4 startups para apresentar, startups que já estão no estágio de crescimento, e temos 2 desafiantes. Vai ser bem legal, né? Eu diria que esse pitch de hoje, né, que elas tão esperado pitch no final de um programa, são vários meses aqui onde elas estiveram envolvidas com uma série de disciplinas, né, Gabriel? Produto, mercado, finanças, pessoas, estratégia, e de repente surge esse grande dia. Eu falei com alguns aqui que me disseram que estavam nervosos, né, por fazer esse pitch. Quero dizer para vocês, esse aqui é um grande preparatório, né? Ou seja, vocês têm que ter um pitch perfeito. Nós vamos fazer reuniões one-to-one com investidores. Alguns dos investidores estão aqui online nos assistindo, outros estão aqui presentes. E o mais importante aqui nesse dia é que a gente consiga continue no processo de crescimento, continue no processo de aceleração. E como nós temos uns minutinhos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês assim um pouco do nosso sentimento, principalmente nós que trabalhamos com Corporate Venture Capital, né, que é o capital de risco corporativo. A gente tem sentido assim uma mudança de mercado muito importante em função da economia, né? Então a economia hoje de uma certa forma está atrapalhando as startups. Nós tivemos ali uma alta dos juros, né, nos Estados Unidos, né, super atrativo investir lá em líquidos, né, ao invés de investir em fundos que investem em startups que não é líquido, que demora às vezes 7, 10 anos para se realizar. Tivemos a guerra da Ucrânia, tivemos uma saída de Covid, tivemos o aumento das commodities, o nosso diesel já está mais caro que a gasolina, nós estamos aí indo para R$9. Então, tudo isso criou um ecossistema, né, um impacto nesse ecossistema. Eu diria que a gente estava numa jornada boa e a gente está entrando, de uma certa forma, numa jornada não tão boa a partir de agora, né? Então, a gente viu aí nos últimos meses uma redução dos funcionários, aí, dos grandes fundos. Esse mês, a gente está vendo grandes startups com demissões em massa, né? Mas isso é tudo muito controverso. O meu nome é Paulo Beck, para quem não me conhece, eu sou Head de Corporate Venture Capital e é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje. Quando a gente trabalha nos estágios das startups, isso faz todo sentido, né? Nós temos ali o pré-semente, o semente, o pré-seed, o seed, né? Que são startups não operacionais ainda. E aí a gente entra no early stage, que é uma longa cauda, né? Que nós temos o very early stage e o early stage. E aí nós depois temos o terceiro estágio, que é o growth, de crescimento, e o último, que é de escala. Temos aí o Vale da Morte, né? O Vale da Morte é caracterizado no momento onde as startups que saem da ideação e elas começam a iniciar um processo de desenvolvimento de produto, precisam de dinheiro, e aí elas buscam nos 3 Fs, né? Nos Family, Friends and Fools, e os tolos, né? Que investem nessas ideias. E depois, então, elas entram no período de início de Vale da Morte, que é até o momento onde elas vão estar desenvolvendo esse produto, mercado, gastando dinheiro, não vão ter receita e não vão atingir o break-even, que é justamente quando termina o Vale da Morte, né? Então, quando elas atingem esse ponto de equilíbrio, onde as receitas são maiores do que as despesas, elas entram numa rota de tração, né? Por isso é o growth, o crescimento, e depois escala. Se a gente olhar sobre a perspectiva dos investidores que estão investindo aí, eu vou chegar depois onde estão situadas essas nossas 7 desafiantes. Eu digo que
Os pré-seed e seed estão com os family, friends and fools. Aí a gente entra com o investidor anjo tradicional, que investe ainda quando ela está no início do Vale da Morte, no que eu chamo de very early stage, né? Estágio muito inicial. E aí nós temos a maior parte das aceleradoras, investindo tickets de 50 mil, 150 mil, até 300, 400 mil reais. Entram também aí logo em seguida na cadeia desses investidores, né? As plataformas, né? Exceed, CapTable, que inclusive nos assiste. Essas plataformas agora tiveram uma liberação assim, da CVM, né? Elas podem operar num volume muito maior. O investidor pode investir mais e elas poderão investir mais em startups. Fizemos uma apresentação com elas no Salt Summit, muito bacana, onde eles mostraram essa perspectiva. Ou seja, eles conseguem ter um ticket maior. E nós aqui, que somos startupeiros, a gente está interessado nesse ticket. Então, o ticket do Family, Friends and Fools, ele é abaixo de 100 mil, normalmente, 80% deles. Das aceleradoras, de 100 mil a 300 mil. As plataformas entram agora aí, muito ousadas, fazendo rodadas de 1,5 milhão, 2,5 milhões. Né? A gente viu 2 rodadas aí mês passado de quase 2 milhões. Então, é legal, é uma grande fonte. E aí a gente entra num terceiro ou quarto nível, que são os super anjos, que são os micro venture capital. Não são o venture capital, que estão investindo lá no growth, mas o super anjo, ele entra com um ticket maior. Né? E aí o papel do corporate venture capital, que é um fundo corporativo, e nós temos visto assim, muitas empresas lançaram e tendem a lançar fundos corporativos, e esses fundos corporativos, o investidor, quando ele é um super anjo, ele tem um ticket que chega a até 2,5 milhões de investimento. O Venture Capital já é outra praia, né? O Venture Capital ele já trabalha aí com tickets que eram 5 milhões. A gente tivemos uma semana inteira em São Paulo semana passada e os tickets lá aumentaram muito. Ninguém quer investir nada menos do que 15 milhões. E aí que começa a ficar interessante a relação de um Venture Capital, né? Com um ticket de 10 a 15 milhões, para ele ter 5 a 10% de uma empresa, o valuation dessa empresa tem que estar de 100 milhões. Se ele quiser 10%. Se ele quiser 5%, é de 200 milhões. E quando a gente entra para a saúde, né, a gente consegue ver que muitas empresas assim, elas estão buscando esse valuation de 100 a 200 milhões. Quando nós temos ali o capital de risco, né, e a gente começa a entender as startups que saem agora dentro do nosso programa de aceleração, né, muitas delas já passaram do Vale da Morte, já estão nesse processo de crescimento e buscam investimento. E esse investimento, para nós, quando a gente pensa, poxa, uma startup que tem um valuation de 20 milhões, né? E eu sempre brinco, nós não colocamos um Fusca, dentro de um Fusca de 20 milhões, um elefante de 5, que é 25% daquele valor. Então, eu diria assim que o nosso programa de aceleração ajudou essas startups a perseguirem essa rodada de sair do Vale da Morte. Temos 2 ainda aspirantes a isso, né, que ainda estão nadando nesse Vale da Morte. Mas, como eu comentei antes, de toda essa crise que está acontecendo, essa econômica, e que afeta as startups, está afetando aqueles fundos grandes de venture capital. E quando a gente fala scale, estamos falando do private equity, que tem investimentos acima de 500 milhões. Esses vão mirar nos unicórnios. Então, para uma empresa chegar ao unicórnio, ela fatalmente vai passar por esses estágios. E o mais bacana disso é que quando a gente analisa, então, toda essa crise que está acontecendo para os grandes fundos, conseguirem investidores para colocar no fundo de 250 milhões, vai ser um perrengue. 2022, 2023, vai ser terrível. Mas, porém, quem está jogando no Vale da Morte, como nós, a Grow opera dentro do Vale da Morte, a nossa perspectiva é de um oceano azul, porque são fundos menores. Então, a gente vê uma crescente já nesse semestre de empresas grandes querendo criar seus próprios fundos e não se aventurando a criar um FIP, um CVM, né, na Comissão de Valores Imobiliários, acima de 100 milhões. Né? Nós vimos a criação de recentes
de corporate ventures, né, como mercado eletrônico, Duratex, ArcelorMittal, fundos de 100, 125. Tivemos aí na Renner, na RX Ventures, um fundo de 155 milhões, né, um FIP, para buscar startups, né, de 100 a 150 milhões de valuation para conseguir investir 10%, 5 a 15 milhões. Bom, pessoal, então se a gente volta, né, para o Vale da Morte, né, e a gente começa a ver, assim, antes, abaixo do growth, ou no very early growth para baixo, a gente começa a ver assim, uma perspectiva de investimento muito forte. Né, e a gente já viu isso em São Paulo, né, ou seja, migrando o fluxo de investimento para startups abaixo de 50 milhões. Né. Isso é notícia fantástica para empresas com valuation abaixo de 50 milhões. Então, a gente acredita muito nisso. E Andréia, né, tu como CEO, acompanhou toda a formação, né, conta para nós assim, como tu vê a perspectiva de uma empresa que sai do Vale da Morte e começa já a ter um crescimento, né, com esse desafio aí agora de ultrapassar essa barreira de 20 milhões de valuation e chegar a 50 milhões com produto, com monetizando, né, nada de protótipo, né, porque quando a gente falava muito 2 anos atrás, a gente fez esse arrasto com empresas que vinham com ideias, a gente fazia protótipo e muitas delas aí estão voando, né? Exemplo de 2 que saíram daqui, que é a MedRoom, né, foi comprada pelo grupo Anima Educação, né, e a outra Zen Club, né, 2 startups belíssimas da saúde. É um exemplo, assim, e uma honra que nós, como aceleradora, conseguimos criar essa jornada para elas. Andréia. É um ponto interessante, porque quando a gente pensa assim, bom, agora conseguir investimento, todos os problemas estão resolvidos. Na verdade, não, né? Os problemas, outros tipos de problemas começam, e a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que toda startup quer ser uma grande empresa em algum momento, só que quando ela começa a ser uma grande empresa, ela quer voltar a ser startup. É um dilema eterno, né? Então, é uma brincadeira, mas na verdade não é. É um processo super natural, né? Toda empresa que começa a descobrir um modelo escalável de negócio, ela, em algum momento ela se estabiliza, toda empresa nasce para isso, na verdade, encontrar um modelo de negócio que ela consiga repetir, escalar, fazer crescer, mas chega um momento que, assim, de tanto fazer o mesmo, ela se torna igual a todas as outras e começa aquele problema, precisamos inovar. Então, é muito normal que, inclusive, as startups um pouco mais maduras, né, que são as empresas, de fato, as firmas, quando a gente fala na economia. Eu brinco porque meu mestrado foi nessa área, a minha discussão era, startup é uma firma do ponto de vista econômico, é uma outra discussão para doido, mas fora isso, a gente tem que entender que a startup, em algum momento, ela vai deixar de ser startup e vai buscar realmente ser um negócio consolidado. Quando isso acontece, né, Paulo, acho que a busca pelo investimento ela continua, mas os desafios que começam a surgir são outros, né? Desafios de conseguir escalar, de ampliar a operação para outros países, outros mercados. E aí, né, Gabriel, a gente às vezes conversa bastante também sobre isso, que começa a mudar o tipo de público, tem que mudar o produto e recomeça todo aquele ciclo de, ai meu Deus, quem é o meu público agora? Porque é muito fácil chegar até a parte do Vale da Morte, um pouco antes, onde você tem 5, 6, 7 clientes, onde, bom, você assume parte do pressuposto de que todos os demais clientes vão querer isso. Mas quando você vai para o grande mercado, que é justamente aquele livro do Cruzando o Abismo, né, onde tu vai ter que realmente entender e se deparar com outro tipo de público. Então, felizmente, assim, eu acho que a gente tem um bom caminho, vocês aqui ainda têm um bom caminho até lá, mas é algo que a gente tem que olhar desde logo, né, porque todo sinal de mercado é um sinal importante. Em algum momento vocês vão estar comprando startups, né? O mínimo que a gente espera de vocês. E elas pivotam? Eu acho que é algo natural, né? Pivotar o tempo inteiro. A gente nem sabe, às vezes, no dia a dia da operação, o que pivota, o que não pivota, o que é base, o que não é. A gente só sabe o que faz. Mas acho que isso é um ponto importante, assim, do programa de aceleração, que as startups, assim, a gente vem acompanhando uma série de trajetórias, né? Que elas conseguem entender, assim, o que é a base, o que é o core, o que é a essência, o que é a competência central dela, as capacidades dela de operar no mercado, e o que realmente vai ter que testar, ver se é e o que não é. Então, é um desafio interessante, assim, para o pessoal que vai começar a desbravar novos mercados, né, vai começar
a se deparar com problemas de gente grande, como a gente fala. Então, é uma baita jornada pela frente. Legal, André. Gabriel, essas empresas pivotam muito nesse estágio? Sim. Mudam de ideia, mudam de produto, momento de construção e validar, né? Às vezes a gente constrói, valida e tudo é hipótese, né? E de repente você vai lá e tem que mudar o modelo de negócio. Comenta com a gente um pouquinho. Claro. Né, para quem vive o dia a dia de startup sabe que um dia a dia de startup é muito mais feito de incertezas do que certezas, né? Tudo basicamente são hipóteses de negócio, hipóteses de modelo de negócio, de persona, de produto e tudo isso, quem valida, quem é a mão invisível ali é o mercado que vai dizer se aquilo vai dar certo ou não. E aí exatamente. E aí falando do nosso programa, né, a gente, enfim, teve startups aí de diversos estágios. Algumas pivotaram no meio, então sim, elas pivotam. Algumas lançaram mais de um produto, algumas tiveram que mudar a persona, o público-alvo. Algumas tinham 2 produtos vendendo e bombando e tinham um problema bom, que era em qual eu vou focar. Algumas, e isso foi muito um trabalho nosso, sempre de enxergar o que tinha escala, né? Então, trabalhar no modelo de escala. Algumas tiveram que abrir mão daquilo que pagava as contas para poder focar no modelo de escala, no produto que escalava, enfim. Então, né, e respondendo o Paulo, falando do nosso programa, sim, elas pivotam. Algumas pivotam completamente, né, um produto completamente novo. A gente teve alguns casos e foram bem sucedidos. Algumas mudam um pouquinho o produto, algumas mudam um pouquinho a persona, algumas acabam tornando um produto mais robusto para vender para outra persona. Enfim, mas sim, elas pivotam. E isso aconteceu bastante ao longo do programa e assim, de todos os nossos empreendedores ali e CNPJs, todos acabaram evoluindo nesse processo e chegando ao final do programa muito melhor, tanto quanto o CNPJ, e aí a gente apresenta aqui startups muito mais maduras do que entraram no programa, mas também enquanto empreendedores. Então é uma coisa que a gente sempre falava, assim, se o empreendedor não embarca no desafio, não acontece nada com a startup. Pode ser a melhor ideia, o melhor produto, o melhor fit de mercado, se o empreendedor não tem aquela vontade, não embarca. E das 6 que estão chegando aqui no final, tenho certeza que todas evoluíram enquanto empreendedores, né? Às vezes mais de um na mesma startup, e principalmente enquanto CNPJs ali, enquanto modelos de negócio e futuros aí, unicórnios, enfim, entre outras coisas que estão no caminho aí de vocês. É até engraçado, né? Porque às vezes a gente diz, eles vão começar a pivotar, daí a gente começa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas o sinal é bom. É bom porque pelo menos tem um mercado que eles foram pra rua, foram validar, toda aquela historinha, né, que a gente ouve. Mas é importante essa historinha de ir pro mercado, de mudar, de validar. Então, sim, acontece, dá um frio em nós também, porque a gente enxerga a ansiedade ali brotando na pele da pessoa, mas é um processo importante mesmo. Legal, né? Então a gente acompanhou assim, né, TecnoSenior, né, o desafio de entrar lá e largar uma solução, né, com a internet das coisas. Além da tecnologia, tem o cliente no meio, né, e o cliente às vezes não está preparado para receber a infraestrutura. A WebMed lá com as suas premissas, né? Eu acho que no último mês ali a gente fez um trabalho interessante é importante, né, para os investidores que nos assistem aqui, ou curiosos, né, que a gente não tem simplesmente um valuation, né? Esse valuation dessas startups estão aí porque existem premissas construídas, né? Premissas de vendas, de preços de produtos, classes de produtos, e esse trabalho de montar assim uma premissa certa para a gente chegar lá e não dizer, tá, PowerPoint ou Excel aceita qualquer coisa, né? E de fato aceita, né? A gente ia lá, uma empresa de 5 milhões de dólares vira 50 milhões de dólares. Aí tá até o Hernani da Marcha lá atrás, sentadinho, só pensando em tudo que ele passou. Exato, eu ia dizer mesmo isso, né? Que a Marcha tem nos ajudado bastante nesse trabalho, né? Então, com muito orgulho, assim, que a gente chega no final desse ciclo com essas startups, né? Amparo, né? Todo um trabalho para desenvolver um modelo de negócios, agora montando uma plataforma para atender idosos, para trabalhar com cuidadores. E a gente olha lá atrás, quando o negócio começou, a gente vê uma plataforma rodando que é muito além disso,
né, do cuidador, muito além do idoso. Uma plataforma hoje que já tem uma visão assim quase 360 para aceitar outros profissionais. É só um spoiler, tá? Do pitch. É incrível, assim. Eu vejo uma SoulMed, né? Uma SoulMed quando iniciou, né? Muito orgulho, né? Catarinenses aí vieram mostrar uma solução que envolve muito mais do que a saúde, com telemedicina, tem uma área um banking agora, né? Então, para nós ter essas startups aqui, apesar de estarem ainda, não estão naquele valuation de 50, 100 milhões, mas vão estar. E a gente acredita nisso, né? Que a gente é capaz de ajudar essas startups a duplicar, a triplicar de tamanho, por todo o know-how, por toda a mentoria que a gente faz. Né? Estou me esquecendo de uma. A quarta, eu falei da WebMed. Suvic. WebMed. A Amparo. Tecnosênior. A Tecnosênior. Faltou a Expert e a Suvic. Falei 4. Eu já nem sabe mais quando se falou. É tanto trabalho que até esqueceu. Então, pessoal, O trabalho é todo deles, né? É isso aí. Sem mais delongas, então, nós vamos para o primeiro pitch dessa noite. Nós teremos 4, depois mais 2, são 6 no total. O primeiro pitch dessa noite eu gostaria de chamar aqui WebMed. Tudo? Só testar aqui. Antes de começar meu tempo, eu só queria agradecer a Grow, o time. Brigadão, valeu. Foi uma jornada incrível. Tá? E a gente vai continuar incomodando ainda aqui. Beleza? Vamos dar, Lino. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quero começar perguntando para vocês quantas vidas vocês salvaram hoje. A WebMed está salvando uma vida por minuto. 10 milhões de pessoas morreram por câncer em 2020 no mundo inteiro, sendo que 70% dessas pessoas foi por falta de acesso a um diagnóstico mais preciso, a médicos especialistas e assim por diante. E outras doenças, não somente o câncer, não só a oncologia, outras doenças têm todos esses problemas também de acesso a especialistas. No Brasil, não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo maior país do mundo com problemas de burnout e 1 a cada 3 brasileiros é afastado por burnout por causa do trabalho e assim por diante. E assim, ó, sabem quando isso vai acabar? Quando isso a gente vai poder acelerar? Quando é que a gente vai conseguir realmente dar uma efetividade? Quando a gente parar de tratar as pessoas como estatística. Quando as pessoas, essas mães, esses pais, esses filhos, não forem somente números, forem tratados como pessoas. E nós temos a honra de dizer que nós somos a única health tech do Brasil que faz isso. E que faz isso, desculpe, mas faz isso muito bem, com mais de 14 protocolos já implementados, que a gente conecta e capta o paciente, tria ele, coloca no especialista para ele ter o diagnóstico preciso e o tratamento mais adequado, tendo um diagnóstico totalmente apropriado. A gente capta esses pacientes, conecta esses pacientes com especialistas, hospitais, operadores de saúde e assim por diante, diversos players do mercado, medimos esses resultados e tornamos esse processo totalmente transparente tanto com finanças quanto na parte assistencial. E a gente consegue transformar as frustrações e dores dessas milhares e milhares de pessoas em soluções. E aqui tem um apanhado, assim, geral de alguns dados dessas pessoas que a gente está ajudando hoje em dia. Então a gente já tem quase 1 milhão de acessos à nossa base em um ano. E a gente consegue aí ajudar milhares de pessoas trazendo esses pacientes para dentro da nossa plataforma e dividindo isso aí em mais de 14 protocolos de saúde, dando efetividade nos tratamentos que não somos nós que diagnosticamos. Mas nós captamos as pessoas e conectamos com a pessoa certa para dar o diagnóstico para esse indivíduo. E a gente não faria isso se a gente não investisse muito em tecnologia. E hoje a WebMed ela é fabricante de tecnologia. Toda a tecnologia que é desenvolvida por nós é aplicada nas nossas plataformas, com algumas coisas parceiras, obviamente. Tá bem? Fazendo com que a gente consiga ter 3 plataformas, uma terceira sendo construída dentro do nosso hall de produtos, para que a gente consiga alcançar essa efetividade e a gente consiga realmente pensar em termos de mercado se isso faz sentido ou não. Né? Não adianta a gente ter um produto, validar ele, se não tem mercado para pagar. Então esse mercado que a gente está falando aqui é um mercado de 10 bilhões de reais,
Só que a gente tem um mercado-alvo, tá, que é até 2026 atingir 20 milhões pelo menos nesse mercado, e esse ano a gente já atingiu 65% da nossa meta, tá, que a nossa meta era faturar um pouco mais de 2 milhões, e a gente já está 65% dessa meta de vendas atingida. Claro que a gente tem que vender isso de alguma forma, a gente tem um modelo SaaS com implantação, com setup de customização, e a gente fornece serviços gratuitamente para esses players consumirem nossos produtos, e alguns que pagam por isso. Nós temos uma escalada violenta aqui, né, de 2017, passamos pelo Vale da Morte, realmente o Vale da Morte quase morto, e a gente conseguiu escalar e aumentamos 300% de faturamento de 2020 para 2021. A gente tem outros indicadores que são desafiados no nosso modelo de negócio por ser uma startup, então a gente tem uma recorrência bem interessante, a gente tem um ticket médio que ele não é um ticket médio tão complexo de vender no nosso mercado hoje, mas em outros mercados dentro da saúde mas na indústria farmacêutica, que é o nosso principal mercado, não estamos. Temos um indicador que a Bossa Nova nos colocou como um grande desafio e muito positivo, que é o nosso EBIT de ser 27%. E a gente tem um roadmap de crescimento de 2022 que está bem consolidado, que a gente já vai passar por um time de 15 pessoas, estamos tentando aprimorar e criar esse WebMed Labs, que é para a gente conseguir fechar um pouquinho mais esse nosso teste de resiliência, que é uma startup que quase quebrou, mas que a gente está aqui faturando, tendo sucesso e criando expertise, criando um monte de coisas com esse time que está aqui. Que sem essa galera, que a gente investe muito em pessoas, sem pessoas a gente não faz nada, a gente não conseguiria chegar onde a gente está chegando, com muita humildade, muito trabalho. E se não tem parceiro, a gente não vai a lugar nenhum. Se não tem cliente para pagar a conta, a gente não consegue também prosperar e prosseguir. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que a gente tem um plano consolidado e sedimentado para expandir e nos tornarmos o maior Big Data de saúde do Brasil. E é mais ou menos isso aí. E eu queria perguntar só quantas vidas vocês salvaram hoje. Luciano, obrigado pelo pitch. Pode sentar, por favor. Pode sentar, fica à vontade. Isso aqui é um talk, assim, né? Tem dor no joelho. Temos alguma pergunta aqui dos presentes? Senão já tem uma pergunta aqui chegando. Eu não coloquei nada financeiro aqui porque acredito que alguém vai perguntar. Sim. Então, em relação ao crescimento que você colocou ali de faturamento, como que você vai fazer a gestão das pessoas à medida que você começa a crescer mais? E se você tem vesting? Nós temos, a última pergunta, nós temos vesting, temos sócios, né, e temos os sócios fundadores. E a gente tem já, né, dentro das premissas que nós colocamos e pontuamos para o nosso valuation, a gente tem 3 modelos, um com crescimento por bootstrapping de fluxo de caixa nosso, né, isso é uma coisa legal, o investidor colocou dinheiro, nós nunca fizemos, né, nenhum follow-on. Então a gente tem 3 modelos de crescimento, em que cada um tem um modelo para a contratação de pessoas e fazer a gestão de todo esse povo, né. O primeiro é esse, mais conservador. O segundo, ele é com um investimento, né, num nível em que a gente já tem um nível daí já tático para fazer a gestão dessas pessoas. E num terceiro nível, que aí realmente a gente tem níveis de gerência, né, níveis mais estratégicos para nos ajudar e níveis táticos para que a gente consiga fazer a gestão disso, que a gente não tinha mensurado isso também, né. A gente pensa só em desenvolvimento e vendas, mas quem é que gerencia essa galera? A gente realmente colocou isso na ponta do lápis e trouxe para uma realidade para captação. Ótimo. Com relação ali à curva do faturamento ali, pergunta que não quero calar. Explica aqui o que aconteceu em 2020, porque tu deu uma subida radical naquela curva ali, e aí depois a gente já emenda com a pergunta ali de valuation, o que está esperando aí, que é algo que o pessoal está querendo saber. Opa! É uma história bem legal, mas é curta também, porque a gente teve um crescimento muito grande de 2018 para 2019, e em 2020 todo mundo sabe o que aconteceu, veio a pandemia. Em 2020, a gente começou a ter burn rate pela primeira vez e começou a comer todo o caixa da empresa. E até que, em determinado momento, a gente teve a oportunidade de criar um novo produto.
não abandonar. Tanto é que a gente comercializa nosso primeiro produto até hoje. A gente criou um novo produto e esse novo produto nos deu uma capacidade de escalabilidade muito grande, que é o que a gente fala muito nas startups, mas a gente não tinha vivenciado ainda. E foi isso que nos escalou. Foi isso que a gente acabou penetrando no mercado da indústria farmacêutica. Hoje, as maiores farmacêuticas do mundo são nossos clientes, né? Pfizer, Novartis, Bayer, hoje até Philip Morris é nossa cliente, né? Que não é farmacêutica, é do outro lado, né? O SESI e assim por diante. Então, nós olhamos outras alternativas para que a gente não morresse, sem abandonar o produto. Então, a gente não chegou a pivotar, a gente pivotou lá em 2017. Em 2018, a gente começou a escalar, parou de escalar, a gente assim, olha, a gente tem que pagar o boleto, a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa que a gente saiba fazer. E a gente criou a ShortMed. Muito bom. Muito bom. Luciano, em relação a esse crescimento, né, que você falou que atende indústria farmacêutica, a pergunta é qual tipo de tecnologia que vocês usam e como a dor ou a solução é percebida por esses clientes? A gente tem o que a gente faz para poder atender a indústria farmacêutica, que é um cliente muito exigente, né? E ele também não pode ter um contrato conosco que a gente vai demorar 1 ano para entregar qualquer produto. Então a gente tem um framework que a gente criou. Então a gente criou uma tecnologia WebMed com DNA nosso, em que a gente utiliza em torno, o Assis está aqui, que é o nosso CTO, pode me corrigir, mas a gente usa em torno de 10 linguagens de programação, tá? Para criar a nossa tecnologia. E isso é uma fortaleza nossa, é um ativo que a gente tem hoje, que é ter tecnologia para vender a tecnologia. Então hoje a gente consegue entregar com rapidez, agilidade, com muita qualidade os produtos que a gente entrega. Não são produtos white label, são produtos marca WebMed, em que a gente licencia para os nossos clientes. A outra pergunta, Paulo? Era como a dor, né? Como os clientes percebem isso como um benefício. Um benefício porque o que acontece hoje, tem diversas plataformas maravilhosas que cuidam do paciente. Tá? A gente tem a Amparo aqui, por exemplo, né? A gente tem a Tume, a gente tem um monte de empresas que fazem o cuidado do paciente quando ele é paciente. Nós captamos a pessoa para que ela descubra que ela é paciente, que ela não sabe. Então, nisso, a gente consegue encurtar em torno de 8 anos uma jornada de determinadas doenças e evitar a morte de milhares de pessoas por terem o diagnóstico. A gente não dá diagnóstico, né? A gente ajuda, mas só pelo fato de nós conectarmos pessoas com alguém, tipo um Uber, né? Eu conecto uma pessoa do ponto A para o ponto B, dou a solução para essa pessoa para que aquela outra pessoa, que é o médico, o especialista, o psicólogo e assim por diante, consiga diagnosticar ela assertivamente e dar para ela o tratamento adequado no menor tempo possível. Então aqui, por exemplo, no Tecnopuc, tem uma conexão com a HSL que em 15 minutos o pessoal liga para você se o teu score no questionário ele der uma indicação de que tu tens uma doença. Então a indústria viu muito valor nisso, tá? Ela viu muito valor nisso porque a gente conecta o paciente e a gente qualifica esse paciente e entrega para o especialista qualificado. Muito bom. Queria ver também se alguém que está participando online quer fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Se não quiserem colocar no chat, fiquem à vontade. Tem perguntas? A pergunta é, a WebMed atende pediatria? A WebMed atende todas as especialidades médicas. Tá? Hoje nós temos 14 protocolos de saúde implementados e a gente está avançando para a saúde nutricional na pediatria. Né? Então a gente atende sim qualquer uma das áreas, qualquer área que for dentro da medicina ou da saúde mental. Hoje a nossa vocação está voltada para isso. Luciano, qual o valuation da WebMed? Quanto você precisa para sair de 1 milhão para 10 milhões de faturamento? A gente é uma pergunta bem legal, assim, porque a gente faz muito com tão pouco, né? Então a gente consegue fazer tudo que a gente faz com hoje nós vamos para 15 pessoas, né? Valuation? Mas o valuation nosso hoje ele está em 21 milhões, tá? Nós saímos, mas é legal porque a gente entrou na Grow com 400 mil de valuation, para quem não sabe, e a gente foi em 2017.
mas a gente foi, né? Mas isso, eu acho que isso é trabalho, né? Não é assim, tu não pode dizer eu valho tanto, tanto. Tu tem que comprovar que tu vale aquilo, né? Quando eu tive duas assinaturas na minha carteira assinada, mas aprendi com um padre que ele assim, cara, tu tá me pedindo um aumento, mas me convence o que tu vai fazer a mais para mim. Então, eu acho que a gente sai da CLT ou vai para qualquer lugar, tu tem que provar o que tu vale. Então, eu acho que a gente tem esse número, 21 não é 21 e os quebrados, tá? E esses 21 esses 21 foram montados aí com o Hernani, com a Grow, não foi uma coisa tirada do Ministério do Ar. Tanto é que eu convido qualquer um a fazer uma pré-due diligence com a gente, que a gente tem hoje todas as contas, tem uma apresentação somente para a parte financeira de investimentos, para quem quiser visitar, tá? A gente tem isso tudo estruturado e tudo instrumentalizado para dividir. E você já tem um valor que você imagina? Temos. A gente está abrindo uma rodada de captação em torno de 2 milhões. 2 milhões. Para a gente virar uma startup de mais de 50 milhões. Ó, que legal, hein? Orgulho. Muito bem. Excelente. Então tá, acho é que isso então. Obrigado, Luciano, muito pessoal. obrigado. Eu agradeço, viu? Parabéns aí a todos. Obrigado aí pela participação. Valeu. Valeu. Então agora gostaria de chamar no palco Tecno Sênior. Tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Alô? Bom, eu sou a Karine, sou diretora de operações e sócia da Tecno Sênior. Muito bem. A Tecno Sênior hoje ela trata de um problema pouco falado, pouco explorado, né, que são os acidentes cardiovasculares e quedas, que são as principais causas de mortes em idosos. 4 milhões de idosos hoje moram sozinhos no Brasil, e isso é importante porque 70% desses acidentes acontecem dentro de casa. A gente tem alguns números, e eu acho que um dos principais aqui é esse primeiro. Só no HPS em Porto Alegre, de 1º de janeiro a 24 de junho, agora, sexta-feira passada, 382 idosos deram entrada no HPS por queda, no mês. E aí, 3 mortes em decorrência dessas quedas, por mês também. Então, isso é extremamente alarmante, sendo que a gente também tem outros acidentes e incidentes que acabam influenciando, né, esse processo todo e alarmando essa situação. Como a gente sabe, a média da população brasileira tem aumentado, né, nós somos quase 30 milhões de idosos no Brasil, e a gente tem algumas dificuldades, 46% dessas pessoas idosas, elas relatam que têm dificuldades para fazer tarefas diárias, como mexer no celular, chamar ajuda, enfim. E aí é que a gente entra, né? A nossa solução, como bem falou o Luciano ali, é conectar quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. E a Tecno Sênior faz isso de uma forma fácil, rápida e segura, imediata, né? Então, quando essa pessoa que mora sozinho, que tem a sua independência, ela sofre um acidente, seja ele cardiovascular ou uma queda, ela, através dos nossos dispositivos, ela vai chamar ajuda, vai se conectar com a nossa central, que é uma plataforma cloud, e, consequentemente, a gente vai chamar vai colocar em ação esse plano de ação dessa pessoa, que é chamar ajuda, que é a ambulância, que é o vizinho, o filho, o familiar, o plano de saúde, o médico, quem essa pessoa determinou lá na contratação do serviço. Por que isso é importante? Porque a gente consegue conectar essas pessoas diminuindo esse tempo de atendimento. Então, entre um acidente e o socorro, esse tempo ele é vital para manter essa qualidade de vida desse idoso. A nossa oferta hoje, ela conta com a plataforma cloud, que ela é modular, escalável, ela é única, ela é uma solução única no mundo inteiro. A gente trabalha com Big Data, com IoTs, né, que são os dispositivos que ficam junto com essa pessoa, que são específicos para esse público que a gente está trabalhando, e o atendimento que é especializado e individualizado. Por que isso é importante agora? Por que a gente traz essa solução para o mercado? Porque, como eu falei, nós já somos 30 milhões de idosos. No Rio Grande do Sul, a gente já inverteu essa pirâmide etária, a gente já tem mais idosos do que crianças, né, nascendo. 32% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano.
E aí a gente tem AVC, a principal causa de incapacidade no Brasil, e nos idosos a prevalência é de 5 vezes maior. Então, isso é um número extremamente alarmante. Vem ainda, né, ao encontro de um movimento muito utilizado lá fora, que aqui no Brasil começa a ser trabalhado, que é o Age in Place, que é o envelhecer em casa. Aqui são algumas, como eu falei, no dia 24, foi importante, porque nesse último mês a gente teve várias divulgações em vários jornais e mídia, né, sobre o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, a Tecnocentro conseguiu explorar bastante isso. E hoje a gente vê 3 verticais para ir no mercado. O B2C, que é uma coisa que a gente já trabalha hoje bastante, através de rádio, jornal, mídias e Google e Facebook Ads. A gente tem algumas ações, como um site novo, com e-commerce também. A venda a partir do B2B2C. Hoje a gente está com uma POC rodando no São Lucas, né? Através da Grow a gente conseguiu trabalhar e colocar lá dentro. A gente também contratou profissionais para trabalhar nas verticais de hospitalar, home care e LPI. E, por último, mas não menos importante, a venda da plataforma como um SaaS, para ampliar e integrar com outros serviços, como telemedicina, como aplicativo de transporte, para facilitar e ser um concierge desse idoso, né? Dessa pessoa, justamente por ter dificuldade de fazer algumas tarefas simples diárias, né? Os nossos números, então, desde dezembro do ano passado, a gente aumentou 17% o nosso faturamento. A solução já foi validada por mais de 1.200 clientes. E hoje a gente está buscando, então, aumentar o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento em marketing e vendas. Os nossos próximos passos, então, aqui o nosso roadmap, né, tudo que a gente quer investir e ampliar na empresa. Aqui sou eu, o Gilson, que está aqui, que é o nosso CEO, e a Esmeralda, que é especialista, ela é gerontóloga, especialista e conhece muito da área de idosos. E aqui a nossa mensagem final, que é conectar pessoas, diminuindo o tempo de atendimento em emergência para minimizar óbitos e sequelas, preservando a qualidade de vida. Obrigada. Pode sentar. Eu vou chamar o Gilson Esteves, que é o nosso CEO, para responder as perguntas junto comigo. Pode sentar aí, Gilson. Seja bem-vindo. Obrigado. Legal, Karine, Gilson, né? Incrível, assim, a passagem aqui da Tecnocentro, né? Tanto em desenvolvimento de produto, ida a clientes, ida a mercado. Realmente a gente fica impressionado, assim, bastante orgulhoso de vocês. E principalmente a capacidade de entrar no B2B, que é bem complicado, né? Todo mundo quer entrar no B2B para atender o C, mas o B2B demora para comprar, tá cheio de problemas. Então, minha primeira pergunta é para você, né? Como é essa pedreira de atender o B2B para conseguir chegar no C, que é o cliente de vocês, né? É uma jornada longa, né? Mas eu acho que com a ajuda de vocês, da Grow aqui, a gente conseguiu uma grande coisa, que foi entrar no Hospital São Lucas, né? E é interessante porque durante esse tempo a gente viu como é difícil, né? Viu como é burocrático, e isso nos ajudou e nos fez mais forte para continuar nesse mercado, né? Então agora nós estamos divulgando isso para diversos hospitais e estamos tendo uma repercussão muito boa, né? Tanto nas ILPIs também, né? A gente já tem pessoal em São Paulo trabalhando exclusivamente em ILPIs, né? E também a parte de home cares, né? Até as parcerias aqui dentro, né? Como a Amparo e outras empresas. Então essa parte do B2B para a gente foi bem importante. Legal. Tem uma pergunta. Qual a tecnologia utilizada nos dispositivos e como a solução é aceita pelos idosos? Bom, a solução, vou começar pelo fim, a solução ela não é muitas vezes bem aceita pelos idosos, tanto é que a gente diz que a nossa persona é o filho do idoso, né? Aquele que se preocupa com ele. Muitos idosos, isso não, às vezes o pessoal acha que isso é uma particularidade aqui do Brasil, não é, isso é em todo mundo. Muitas vezes os idosos acham, isso aqui é uma tag, eu não vou usar isso aqui porque eu não sou velho, né? Tipo assim, eu tenho 85 anos, mas ainda não sou velho, quando eu ficar velho eu vou usar um negócio desse, tá? Normalmente essa jornada ela muda no momento que o pessoal fica sabendo de uma queda, ou tem um parente, ou aconteceu, então eles mudam de opinião. Em contrapartida, a gente tem muito mais idosos
que assim, a gente tem um retorno deles incrível, né? Tipo assim, eu me sinto mais segura, eu adoro, eu não tiro isso do pescoço, né? Eu uso sempre no pulso. Então, digo assim, é lógico que tem aquele que ainda tem alguma restrição, mas os que gostam e nos agradecem é incrível, né? Inclusive, né, respondendo ali o Luciano, nós já salvamos umas quantas vidas hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Aqui acabou a bateria, eu acho. Não sei se alguém tem alguma pergunta da plateia, mas se não, até um ponto, assim, aprofundando isso. Em que momento, assim, nessa transição da jornada, assim, o que vocês realmente fazem? Vocês conversam com o filho, conversam com o idoso, explicam como é que é essa troca de bastão, assim? No sentido de quando a gente implanta ou é colocado para eles uma coisa, por exemplo, o que aconteceu agora, por que a gente conseguiu tanta mídia nas últimas semanas em rádios e jornais de todo o país? Porque até então se fala muito na casa segura, isso já está muito batido. Então, eu fiz um artigo e espalhei, e o pessoal, digamos assim, curtiu bastante isso, que eu digo assim, olha, a gente sempre caiu, desde criança a gente sempre caiu, a gente vai continuar caindo, né? A diferença é que uma criança, muitas vezes, tem um monte de gente em roda para acudir, né? E o idoso, às vezes, não tem, e essa queda é muito mais, digamos assim, né? Então, o que a gente está colocando e batendo, e isso está nos trazendo um retorno bom? Tu tem que conseguir chamar ajuda. Por mais segura que seja a tua casa, por mais que tu faça pilates, vai ter uma hora que tu vai cair. Assim como toda criança que começa a caminhar tem uma hora que vai cair. E aí tu precisa chamar ajuda, né? A nossa tecnologia é diferente porque a gente criou essa plataforma. Esse serviço existe há 30 anos nos Estados Unidos e na Europa, que são os Medical Alert ou teleassistência, que são gerenciados por grandes Central Station, que eles chamam. Nós conseguimos lançar essa Central Station aqui no Brasil, que era uma barreira, e quebrar isso, entende? Tanto para o Brasil, e a nossa intenção é entrar em diversos outros países emergentes que ainda não têm essa tecnologia, né? Então, às vezes o pessoal diz assim, mas que legal o botãozinho, esse, aquele... Isso não nos interessa, entende? Botões, cada dia vai surgir um novo. O nosso negócio é a plataforma, é a comunicação. Como é que sai da comunicação lá do IoT dele, que pode ser qualquer um, chega na nossa plataforma, usa a inteligência artificial para espalhar e chamar ajuda, seja dos parentes e de outras pessoas que possam ajudar. Legal, Gilson. Bom, eu falei aqui no início, né, que o primeiro estágio de investimento vem dos Friends, Family and Fools, né? Mas você é a prova viva que isso também, no final do Vale da Morte, continua investindo. Você agora, eles receberam um aporte, né? E com todas as garantias pessoais, não deixa de ser os, não sei se fools ou families, né? Não, a mas gente acredita muito. Eu gostaria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e tem a ver com essa pergunta, né? Que como vocês esperam ganhar tração no B2C, que é altamente demandante de investimento em mídias? A gente conseguiu um financiamento através do BNDES, né? A gente mostrou o nosso projeto, eles acharam muito interessante, a gente conseguiu um aporte, então, de R$1 milhão, né? Que era o que a gente tinha ideia de conseguir, né, estabelecido com outros investidores. A gente, na Tecnosênior, de dinheiro próprio, né, Bootstrap, a gente já investiu R$5 milhões, né? Então, a gente acredita muito nessa ideia e nós não vemos assim, a mínima possibilidade de não dar certo, entende? Da gente não crescer da forma que a gente quer, tá? Que é atingir 5 mil clientes agora em 3 anos. Tá? Como é que a gente vê, só com esse dinheiro de 1 mês que a gente começou a aplicar, então, em divulgação, contratamos uma boa assessoria de imprensa, isso aí já alavancou muito os nossos leads, né? Então, a gente pretende chegar no mercado consumidor dessa forma, né, com essa divulgação, principalmente com aquele o marketing de
conteúdo, né? Mostrar para as pessoas, porque hoje no Brasil a maioria das pessoas não sabe que isso existe, né? Não sabe que isso é uma opção, né? Qual é a opção hoje, né? A tua mãe foi nossa cliente, né? Qual é a opção hoje, né? Eu vou transferi-lo para um residencial geriátrico, eu vou chamar um monte de cuidador. Todas as opções hoje são caras, entende? Assim, então, a nossa opção, ela dá uma sobrevida para aquela pessoa continuar morando sozinho, né? Uma sobrevida de independência, até que ela possa, digamos assim, chegar nesse outro estágio, né? Então, é lógico que a gente está investindo igualmente, tanto no mercado B2B quanto no B2C. Legal, obrigado. Então, bootstrap, né? Aquele crescimento que a gente tem, vai levando a empresa até onde não pode mais, com o capital próprio, né? É muito bonito, e você fazer um investimento desses, né, com suas garantias pessoais aí, sim, de R$1 milhão, é lindo, né? Força. E a pergunta agora que vem é essa, se você ainda precisa de dinheiro, e se você precisa de dinheiro, qual é o valor que você precisa e o que você vai fazer com ele? A gente entrou aqui na Grow com um valuation de 10 milhões, né? E hoje o nosso valuation está em 20 milhões, a gente conseguiu dobrar, né? O que para nós hoje faria sentido seria um investimento de 2 milhões, ou seja, 10% desse valuation que a gente tem, né? E aonde seria investido? Novamente nós estamos desenvolvendo novos produtos, mas a maior parte será investido em equipe de marketing e vendas. Perfeito. Ok, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Essa foi a Tecno Sênior. Obrigado, Karine. Obrigado, Gilson. Então, eles falam da minha mãe o tempo inteiro, né? Minha mãe foi cliente deles, né? E a minha mãe também foi cliente da Amparo. Não foi, ela é cliente da Amparo. Amparo, vem pro palco. Eles testam hipótese com a minha mãe. Ela faz 90 anos daqui 20 dias. É a pivotagem. Valeu. Feito. Vamos ver se está funcionando. Antes de começar também eu queria agradecer aí as palavras iniciais. É de grande valia para nós tudo que a gente passou e está passando aqui dentro. Promoveu muito crescimento para nós enquanto empresa. Nós nos vimos muito em várias coisas que vocês falaram ali, principalmente no pivotar toda hora. E a gente está pivotando ainda, viu? Então, primeiro queria fazer esse agradecimento. Vamos começar? Muito prazer, meu nome é Vinícius. Eu vim aqui apresentar a Amparo para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. O que a gente resolve? Provavelmente vocês já devem ter passado por alguma situação ou convivido com alguma situação de ter alguém em casa ou algum familiar que precise de cuidados extra-hospitalares. E provavelmente devem ter visto quais as dificuldades de todo alocamento, de toda alocação, de todos os recursos que são necessários para atender esse paciente em casa. Então, a gente procura com a nossa plataforma fazer todo essa coordenação de cuidados, de forma a pegar qualquer tipo de paciente extra-hospitalar, evitando com que ele tenha sinistros e recorrências hospitalares. Até hoje, com os nossos pacientes, a gente já conseguiu reduzir em até 4 vezes as reinternações desses pacientes. Então, pacientes que tinham internações trimestrais, a gente conseguiu deixar eles 12 meses sem internações, reduzindo também, quando é necessário a internação, em até 60% o tempo dessa internação através do nosso prontuário eletrônico, com todas as informações que estão ali necessárias para o médico poder atuar de forma assertiva. Nós conseguimos fazer a organização de toda a estrutura de atendimento em até 72 horas, então a gente consegue ser ágil na atuação do problema, dando uma tranquilidade maior para a família. A gente consegue fazer diariamente uma interação multidisciplinar, diminuindo assim o tempo de tomada de decisões em relação àquele paciente, trazendo assim alguma previsibilidade. A gente traz aqui alguns depoimentos, né, de familiares de pacientes que já foram cuidados por nós. Então, basicamente, nós somos uma health tech que faz a gestão integrada da saúde através da coordenação do cuidado do paciente, com um prontuário eletrônico, unificado e multidisciplinar.
de forma a dar tratamentos curativos e principalmente preventivos ao paciente final. Como que nós fazemos essa coordenação de cuidados? Então a gente criou, e a gente cria isso constantemente, um ecossistema de atendimento a esse paciente. Um ecossistema completo que tem todos os serviços que podem ser utilizados pelo paciente, pela família, para fazer esses cuidados. Além disso, esse ecossistema tem empresas complementares, empresas que consomem também produtos uma da outra, fazendo assim uma retroalimentação desse sistema todo. A gente se diferencia trazendo um novo método de cuidado integrativo, né, com esse prontuário eletrônico multidisciplinar, acompanhando toda a jornada extra-hospitalar. Com um ecossistema em comunicação o tempo inteiro, nós conseguimos co-criar soluções juntos, né, trazendo cuidados personalizados para cada paciente. Um diabético é diferente de outro diabético, um hipertenso é diferente de outro hipertenso. A gente, assim, aumenta a produtividade e a eficiência também dos nossos clientes do ecossistema, diminuindo o risco de desassistência, distribuindo as demandas, né, de forma rápida, assertiva, evitando o sinistro e, quando ele ocorre, tendo um maior controle sobre o mesmo, promovendo assim a saúde preventiva e curativa. Em 2022 nós ultrapassamos a barreira dos 5.000 atendimentos, com o ritmo de crescimento que a gente vem hoje, com a tecnologia já aposta, sem investimentos, a gente tem uma projeção de chegar em 2023 rompendo a barreira dos 10.000 atendimentos, e aí sim a gente conseguindo o investimento que a gente precisa, fazendo uma escala maior aí na projeção dos próximos 5 anos. Hoje o nosso ticket médio gira em torno de R$15, e depois eu deixei um link aqui da nossa DRE para quem se interessar. Nosso modelo de negócio ele começou no B2C, e a gente não largou ele de mão, porque é um mercado que a gente consegue crescer muito no boca a boca, sem precisar de grandes investimentos, e ao mesmo tempo ele nos dá um ticket médio muito mais alto. A gente começou a atuar em 2020 no B2B2C, né, e aí a partir de 2023 a gente tem a tecnologia mais empacotada e a gente pode começar a atuar no B2B também. O nosso mercado gira em torno das operadoras de saúde, os hospitais, nas operadoras muito na questão do evito do sinistro, nos hospitais gerando a rotatividade de leito e aí o aumento dos procedimentos eletivos, as home cares, as clínicas de saúde de diversos nichos, instituições de longa permanência e várias empresas, autarquias, que buscam as nossas soluções também para cuidar dos seus trabalhadores, até escolas estão envolvidas aqui para cuidar dos alunos. Os próximos passos, e aí com a entrada do investimento, nós vamos focar no desenvolvimento do sistema. A gente tem várias soluções hoje que são manuais que a gente precisa automatizar e já está bem mapeado isso. Nós vamos investir na equipe de curadoria. A gente tem já hoje uma equipe de curadoria que faz toda a atração, seleção, qualificação do nosso parceiro. Então, para escalar isso a nível nacional, nós precisamos investir nessa equipe e no marketing e vendas. Principalmente no B2B e no B2C, uma venda muito mais corpo a corpo, com equipe de vendas mesmo. A nossa equipe é formada então por mim e pela Bruna, né? Nós somos os fundadores da empresa. A gente já atua no mercado de gestão em saúde há mais de 10 anos, né? Muito voltado para saúde assistencial. Então, todo o know-how e network que a gente tem fez com que em 2018 a gente fundasse a empresa. Nós temos uma equipe de desenvolvedores através da parceria com a SoulMed, que está aqui presente também, e a Roberta, que também está aqui presente, que é a nossa curadora, que faz toda essa parte de qualificação e seleção e conferência, né, de toda a documentação dos nossos parceiros. Somos acelerados pela Grow e pela Marcha, estamos aqui no Tecnopuc desde 2019 e dentro do Health Plus desde o ano passado. Aqui alguns clientes e parceiros que ajudam a pagar a conta. E o nosso propósito é representado pela nossa marca. Os corações entrelaçados representando todo o cuidado que a gente procura ter com o contexto inteiro que envolve o paciente. Família, paciente e todo o ecossistema de atendimento a ele. Muito obrigado. Cuidado que você precisa estar aqui. Muito bom, Vini. Pode sentar com a gente. Posso chamar a Bruna? Pode chamar a Bruna, por favor. Vem, Bruna. Venha fazer parte do time. É investidora. Investidora, sócia. Especialista. Especialista, faz tudo. Tudo. Boa noite, boa noite. Então, estamos aqui no Health Plus Tecnopuc, no Demo Day apresentado pela Grow. Temos nossos apoiadores ali de sempre, né? Aqui na plateia, Hospital Ernesto Dornelles, Hospital São Lucas, BioHub, Tecnopuc e Marcha. A todos vocês, muito obrigado.
Então, temos agora as perguntas para vocês. Estamos aqui com a Amparo. Primeira pergunta, como vocês criaram o prontuário médico e como ele interage com o paciente? O prontuário eletrônico... Agora voltou. Tem que buscar o botãozinho de ligar aqui. O prontuário eletrônico foi desenvolvido numa necessidade que a gente entende de que quando o paciente precisa de uma assistência fora do ambiente hospitalar, ele não consegue unificar todas as informações e fazer com que todas as pessoas que são envolvidas nesse cuidado possam interagir. Então, nós buscamos trazer um prontuário unificado, porque nós entendemos que todas as multidisciplinas envolvidas precisam se comunicar para fazer essa coordenação de cuidado. O médico precisa saber o que o fisioterapeuta evoluiu, o fisioterapeuta precisa saber como é que está o dia a dia através do cuidador, do técnico de enfermagem, a gente precisa saber dos medicamentos que são utilizados. Então, tudo isso fez a necessidade da gente criar esse prontuário unificado, de forma que a gente conseguisse fazer essa coordenação. E Legal. relacionado a isso, explica um pouquinho, assim, você apresentou um super ecossistema ali. Em que momento esse ecossistema enxerga essas informações e como vocês conseguem também usar essas informações a favor do melhor cuidado, da melhor experiência do paciente e desse usuário? Perfeito. No momento do atendimento mesmo. No momento do atendimento, a informação ela é liberada para quem está fazendo o atendimento poder enxergar ali para tomar a decisão de como fazer e para depois poder evoluir esse paciente. Tudo isso respeitando a LGPD, com consentimento da família, do paciente, sem dúvida nenhuma. Qual foi a outra parte que tu falou? Justamente como é que esse ecossistema enxerga essas informações e de que forma vocês também conseguem usar essas informações para ser melhor experiência. As informações elas são parametrizadas, né, num sistema de que a gente vai começar a poder utilizar isso através de sistema de inteligência artificial em algum tempo, no momento que a gente tiver dados suficientes para isso. Mas é dessa forma. Legal. Então, acho que essa pergunta é para a Bruna, né? Como vocês tiraram os atritos na jornada do usuário e como vocês esperam romper a barreira dos 10 mil clientes? São duas coisas, né? Sim. Vamos falar primeiro sobre a jornada cheia de atritos e como vocês tiraram os atritos dessa jornada e depois a gente fala sobre como atingir esses 10 mil clientes, ou superar essa barreira, né? Sim, a jornada ela realmente é cheia de atritos, né? Atritos quanto à segurança do paciente, quanto à qualificação dos profissionais envolvidos nesse cuidado, quanto às necessidades, a parte trabalhista também, que também é envolvida e que quem recebe o profissional tem isso muito impregnado, né? Essa preocupação muito impregnada no cuidado, além de ter também o cuidado que será prestado por esse profissional. Então, a gente qualifica esses profissionais. Hoje a gente tem uma parceria de educação continuada, fazemos a seleção, então, para ele se cadastrar, ele passa por uma seleção, por um perfil psicológico, onde ele determina também quais são os tipos de pacientes que ele quer cuidar. Então, assim, a gente diminui, né, o risco dele não estar conectado com aquele paciente, assim, mantendo um bom atendimento e qualificado nesse sentido. E que tamanho tem que ser essa equipe de campo? Vocês falaram assim, ter uma ampla equipe de campo. Cada usuário, assim, como é que acontece a seleção de que tipo de profissional vai? Vocês olham para isso? Como é que acontece esse processo assim, por trás dos bastidores, né? Que eu acho que a preocupação de cada um que disponibiliza eventualmente a mãe ou um parente para realmente para o cuidado. Nós vamos ajustando muito a demanda, né, de acordo com os profissionais. Então a gente tem eles cadastrados, mas para teres uma ideia, para um paciente que precisa só de uma escala de plantões, né, são 5, 8, mais os backups, né, para cobrir os imprevistos que ocorrem. Então, vai muito de acordo com a necessidade do paciente que ele vem buscando no seu tratamento. É toda uma estrutura de gestão por trás, né? É uma estrutura gigantesca. A gente procura fazer uma interação muito forte com o médico no primeiro momento, justamente para a gente entender bem quais são as necessidades desse cliente e de que forma que a gente vai atuar. Porque a gente entende que o atendimento tem que evoluir. Então, a nossa intenção, claro, existem pacientes que têm um cuidado paliativo, mas é talvez até diminuir os atendimentos conforme o tempo, trazendo uma melhoria para esse paciente. E aí, só para responder a barreira dos 10 mil atendimentos,
No ritmo de crescimento que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente conseguiu disponibilizar, nos movimentos que a gente tem feito, e principalmente com o B2B2C ganhando força a partir de agora, a gente consegue naturalmente chegar nos 10 mil atendimentos. Eu acho que o nosso maior desafio vai ser depois. Como que a gente vai sair dos 15 mil para cima? Acho que é aí que vem o... Eu acho que sempre quando a gente fala, né, ter um crescimento exponencial, né, sair de 100 clientes para 500, no caso de vocês aí, chegar a 10 mil atendimentos, né, claro que precisa de grana. E a pergunta que não quer calar, né, quanto de dinheiro vocês estão buscando e vocês vão fazer o que com ele? Perfeito. Nós entramos aqui na Grow com um valuation estimado em 2,5 milhões. A gente está construindo aí um novo valuation, ainda está em cálculo. Nós finalizamos a parte das premissas agora. E o nosso investimento que a gente está buscando, assim, antes de chegar nele, nós tivemos algumas propostas de investidores que quiseram investir em nós. E nós recusamos algumas delas porque nós não entendíamos que o investidor estava casado com o nosso propósito. Então, para nós, isso é muito importante. Nós precisamos que, hoje, nesse ponto que a gente está, o investidor seja muito casado com o nosso propósito, porque ele vai precisar nos ajudar e atuar também. Então, hoje a gente está buscando um investimento de 500 mil, justamente para investir tanto no desenvolvimento, mas principalmente na equipe de curadoria, para a gente ter essa equipe por trás que possa fazer essa seleção e a distribuição das demandas. Perfeito. É isso aí. Palmas para Amparo. Valeu. Obrigado, Vini. Obrigado, Bruna, querida. Andréia, quem é o próximo? Soulmed. Soulmed, direto de Florianópolis. Seja bem-vindo, Alcides. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Então, a gente vai falar um pouco da Soul Healthcare Bank. Então, por que era a Soulmed igual Soul Health Bank? A nossa startup, ela nasceu com os founders planejadores de mercado. Então, nós temos um projeto de 2020 a 2030. 2021, nós éramos Soulmed, Financial Care. Em 2020, Financial Care. 2021, a gente foi uma Health Tech. E hoje, a gente é um BaaS, um Bank as a Service. Imagine só o que a gente vai fazer até chegar a 2030. Mas vamos ficar aqui em 2022. O que nós fazemos? Nós conectamos hospitais e clínicas particulares com seus corpos clínicos para as empresas empregadoras e os seus colaboradores. Como a gente faz isso? É simples. Parece complicado, mas é bem simples. A nossa experiência como Financial Care, a gente transforma o hospital como operadora de crédito, como se fosse uma Lelo, como se fosse uma TIC, como se fosse uma VR. Imagine os milhões que isso tem. O emissor do crédito é a empresa empregadora que quer, a partir de agora, pós-Covid, cuidar da saúde dos seus colaboradores. É patrimônio deles, é o cuidar da saúde dos seus colaboradores. E as clínicas, os hospitais, também a Cielo. Ela é adquirente. Aonde vai esse dinheiro? Só pode ir para a prestação de serviço do próprio hospital. Mas aqui a gente não fala de saúde curativa, de atendimento secundário ou terciário. A gente fala aqui da saúde preventiva, atendimento primário. Como nós fazemos isso? Nós somos um BaaS. Nós somos um Bank as a Service. Temos o emissor do crédito, a gente faz a administração de rede bilateral, conveniado, credenciado, a gente tem arranjo de pagamento, a gente é banco 383, o nosso número de banco, a gente é carteira digital, conta digital, a gente é gateway de pagamento e a gente também é API com os meus grandes financiadores de secundário e terciário, que são bancos ou securitizadoras. Mas, do outro lado, nós temos 3 partners muito fortes. A Microsoft, nós somos uma startup da Microsoft, temos a Cisco e temos a Memed sobre os nossos prontuários. Eles dão
a qualidade RIPA Internacional de Qualidade e Segurança. Então, o que a gente faz? A gente chega para o hospital, já que o senhor vende café, cuida do atendimento curativo, cuida do atendimento do terciário, porque você não faz um sorvete de café e começa a atender também o atendimento primário, o atendimento preventivo. Para que tu vai esperar que o paciente entre pela porta, se você pode tê-lo antes da porta, com dinheiro no bolso que foi emitido pelas empresas empregadoras? Essa é a ideia. Já são 7 hospitais no Brasil, em 5 estados brasileiros, e nós temos 80 mil usuários. Nós queremos chegar, no período de 1 ano, 5 milhões de usuários. Aí nós vamos ser outra coisa, né? Mas depois eu falo para vocês. Mas, continuando aqui, como a gente se monetiza? Eu não posso falar que um hospital que está em Porto Alegre, como Mãe de Deus, é igual ao hospital de Meleiro, que é lá da cidade, perto onde eu moro, lá do interior de Santa Catarina. Então, tem uma escala do poder de influência desses hospitais, que vai de 1 milhão, de 100 a 1 milhão, de 1 milhão a 2 milhões, e assim por diante. Conforme a escala, você tem um SAS menor e um CAS maior. Ou ao contrário, se eu tiver um Vera Cruz de Campinas, por exemplo, que é o nosso cliente, ele tem um SAS de R$10 mil e um CAS de R$2. CAS é por vida que a gente cobra. Nossa equipe são 10 colaboradores, todos eles full-time. Desses 10, 5 são programadores, tem UX, tem brand, marca, tem VAR. Para trabalhar com o nosso negócio? Não, com o negócio dos meus clientes. Por isso que a gente dá tecnologia para amparo. Nós somos um B4B. Nós ajudamos o nosso cliente a ter um grande negócio. Nós não somos simplesmente transferência e tecnologia. Nossos concorrentes, desde a Alelo, que já tem um cartão saúde, desde a AVR tem um cartão saúde, o Doutor Consult, que é uma clínica popular, ou um hospital de referência, ou plano de saúde, todo mundo é nosso concorrente. A gente é diferente por quê? A gente é white label, a gente é BAS, a gente é telesaúde, a gente é rede bilateral e a gente é crédito saúde. O que nós somos? A nossa Soul, ela já chega e sai do break-even direto, mas tendo um AR em torno de R$500 mil. Com o nosso investidor, a gente vai queimar o caixa dele durante 11 meses, vai queimar em desenvolvimento do app dos nossos negócios, em nosso growth, e vamos chegar no break-even, mas dobrando no primeiro ano o AR. E em 8 anos nós vamos 10 vezes o nosso AR. Quer fazer as contas? Não precisa, é só clicar lá no QR Code, as contas já estão prontas. É só conferir. Aqui é a Soul, nós estamos na PUC, aqui com a grata satisfação de estar com vocês. A gente aprendeu com a Darwin a ser fintech. A gente aprendeu com a Grow a ser health tech. Então, nós não seríamos o que somos sem vocês dois. Muito obrigado, estou aberto a perguntas. Então, esse foi o pitch da SoulMed com o Cids. Obrigado. É o Poço Ipiranga, né? Então... Eu diria que é um B4B, né, Paulo? Vamos ser honestos, né? Explica, André, o que é um B4B? Alcides. A gente não vende medical advice, a gente não vende sistemas. Nós vendemos negócio. Então, hoje, para um cliente, o meu cliente, para mim ter um cliente, me custa quase R$20 mil. Porque eu ensino contabilidade, jurídico, sistema, montagem, para ele aprender a ser uma operadora de crédito para ele mesmo. Mas, por outro lado, tu ganha uma super base que tu não teria de outra forma. Se tu simplesmente fosse um prestador de serviço normal, tu não conseguiria chegar até esses... Inclusive, teve negócio surgindo aqui dentro das próprias aceleradas, né? Alguns clientes nossos são da... A Suvic, por exemplo, que vai ser a próxima, vai administrar também a nossa tecnologia para eles serem sucesso como Amparo é. Isso é um cross-pollination, né? Como o americano fala, né? Cross-acceleration. Legal. Alcides, primeira pergunta. Como foi essa transformação para Bank as a Services, ou BaaS, e qual é o perfil dos seus clientes?
A transformação já estava planejada desde 2020, né? Então a gente já, como a gente vai se tornar uma home care com tecnologia de ponta, IoT, inteligência artificial, a gente já sabia que ia ser um base em 2022. E é importante entender aqui, Paulo, que você falar sobre inteligência artificial, Big Data, Open Bank, Open Health, 5G, não vai adiantar, não vai ter eficácia se o foco não for o paciente. E mais, não adianta nada ser o foco em paciente se esse paciente não tiver dinheiro para comprar o serviço. Perfeito? Então, é esse o nosso propósito. Então, nesse PIC, se tornar Business as Service já estava no nosso roadmap, num planejamento que já foi desenvolvido em 2020. Ainda bem, mesmo com Covid, tudo que aconteceu, a gente não teve grandes alterações no nosso planejamento de pivotar sobre nós mesmos. Então, cada 12 meses, nós pivotamos e agir mais dentro de um planejamento, sem perder o que a gente era, mas sendo algo mais, né? Sim. Conta pra gente um pouco mais sobre essas tecnologias, assim, banco, blockchain, conta um pouquinho para nós o que vocês estão olhando de tecnologia, assim. É assim, quando a gente não tem ANS, a gente tem Bacen, né? Então, o Banco Central, ele partiu de 2018, 2017, motivando e promovendo as fintechs. Então, toda a tecnologia que foi desenvolvida, ela vem com base dessa motivação. Então, você tem de entender que você tem o emissor do crédito, o operador do crédito e o adquirente do crédito. Mercado e o financeiro. usuário do crédito. Parece que é uma coisa só quando tu usa o cartão, mas quando você usou o teu cartão, esses 4 personagens aparecem. Nós conseguimos desenvolver tecnologia tudo isso, perfeito? Com a bênção do Banco Central dentro das regulamentações. Eles falaram para mim, enquanto eu não movimentar 50 milhões, toca o barco, aí que a gente finge que eu não te vê. E depois disso, a gente falou, tá, a gente consegue dar crédito, mas como a gente vai prestar o serviço de saúde? Aí veio a telemedicina como um todo. Então, a Soul foi a primeira, foi aqui, né? A primeira startup que deu consulta de telemedicina Covid gratuitamente. Nós montamos a nossa telemedicina para dar telemedicina gratuitamente. E a partir daí a gente só aprimorou. Foi aí que a Microsoft e a Cisco, que era daqui, não sei como, eu consegui encontrar o cara da Cisco no elevador, e a teleconferência hoje nossa é da Cisco, eles são os nossos partners. Então, por exemplo, um cliente nosso paga R$100 a conta da Cisco, no mercado está 1.500. É partner nosso confiando no propósito, esse propósito de levar a acessibilidade digital, a saúde digital para as pessoas, pensando nas pessoas. Foi assim que a gente desenvolveu tudo isso. Perfeito. Como é o dia a dia da equipe lidando com 2 modelos de negócio bem diferentes? Telemedicina, de um lado, Bank as a Service, do outro. Na verdade, hoje a gente já superou isso, né? Essa é a meta de 2022. Entender que a gente é uma coisa só, né? Então, eu tenho aqui de muito admirar a minha equipe de CTOs, o meu CTO com a equipe dele, 5. A gente sempre, atingindo a meta dele, a gente abre um chocolate às 3 horas da tarde todo dia. E se não cumprir as metas do dia, não tem um chocolate de café, que eles estão preferindo agora chocolate com café e tal. Então, às 3 horas. Então, a gente está entendendo o seguinte, hoje é muito lindo, eu tenho muito orgulho, tá, de ver a versão 2.0. A 2.0 é exatamente quando une as duas. Hoje elas duas funcionam, mas dá muito trabalho para o usuário, para o nosso cliente. Muita reclamação. O NPS está lá embaixo. Mas, com a versão 2.0, está muito dinâmico, muito legal. E a gente agradece aqui a Amparo, porque eles são a gente usa eles aí para testar, né? Então, eles já estão mexendo com a 2.0 dentro de uma creche, não dentro do hospital. Olha só. E, nesse sentido, eu acho que até a ideia nossa, com o investimento ou sem investimento, até o final do ano, vai sair. Com o investimento, vai sair o como? Vai sair ela já com app, já com nativo Android e iOS. A gente usa mobile web, mas a gente vai fazer nativo, porque aí o investidor vai nos ajudar a isso. E a Growth, né? Hoje o nosso pessoal do comercial está aqui também.
Então a gente vai duplicar a nossa equipe comercial, treiná-los para fazer a venda outbound para CEOs. A boca de funil da SoulMed é CEO, não é SDR. Legal. Né? Como vocês esperam chegar a 5 milhões de usuários e qual o valor do investimento que vocês estão pretendendo nessa jornada, nessa rodada? É 750 mil, para gastar 500 em growth, tá? Então vamos imaginar assim, a conta é até bem simples. Eu tenho um hospital que faz atendimento particular para uma empresa que tem 100 funcionários e deu lá uma receita recorrente de 50 mil para eles. Só que a gente já está trazendo esse hospital e jogando para a Gov. A prefeitura é responsável pelo atendimento primário e não tem médico. Não sou eu que vou fazer o contrato do Gov, mas sou eu que tenho todo o know-how desse contrato e levo o meu cliente. E falo, você quer atender Gov? Você quer atender prefeitura? Você quer levar os seus especialistas para a prefeitura Y, Z ou D, que querem contratar o seu... Ainda mais com um projeto de lei que foi aprovado agora no Congresso Nacional, que não existe mais o CRM, existe o número do Conselho Federal de Medicina, aí vou chegar a 5 milhões. Porque eu vou pegar, vou jogar o Gov no jogo, e além das empresas empregadoras, o Gov, aí você vai falar, mas quem vai pagar? Governo? É tabela SUS? É, mas tem cliente meu que quer fazer. Entende? Então a gente tem essa meta de chegar a 5 milhões dessa forma. É legal. É isso. Essa foi SoulMed, Alcides, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado por tudo. Então, não vai buscar minha mãe como piloto, né? Telemedicina talvez, né? Mas um cartão não dá para dar para ela. A tecnologia que vai atender a sua mãe, que é da Amparo, vai ser a sua que vai pôr nesse... Aí, muito bem. Treinaram esse pitch, né? Agora começam as... Boa essa dobradinha, né? Então, muito obrigado a vocês que nos assistem online. Estamos aqui no Health Plus Innovation Center, no Demo Day, apresentado pela Grow, em parceria com o Hospital Ernesto Dornelles, Hospital São Lucas, Tecnopuc, Marcha, e já vejo ali a turma da Liga de Inovação, Ligai aqui do Tecnopuc. Obrigado pela presença de todos. Então, acabamos o ciclo das primeiras 4 startups, e agora nós temos as duas últimas startups que são consideradas desafiantes, justamente para aquele estágio, né, do Vale da Morte. Acredito que elas já estão entrando lá, já estão se molhando ali pelo joelho, pela cintura. Vamos ver o que eles trazem para nós, né? Várias histórias interessantes aí para contar. Primeira delas, Suvic, vem para cá, Eduardo Tarouco, seja bem-vindo. Suvic é uma caixinha de surpresa, gente. Como toda startup entrando no Vale da Morte. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, então. Eu sou Eduardo da Suvic, ou Suvic, como preferirem. A saúde na palma da sua mão. A saúde é um direito universal. E a gente acredita que a tecnologia deve ser usada para prevenção, diagnóstico, tratamento e medicação. Para cada um desses pilares, nós estamos desenvolvendo sistemas que vão acompanhar o paciente em toda a jornada dele de saúde, do início ao fim. E nós resolvemos começar isso pela vacinação. Então, todos os anos, todo mundo sabe, a gente tem campanhas de vacinação. Não é só Covid, tem H1N1, tem outras doenças. E o que a gente evoluiu nas últimas décadas, né? Todos aqui, quando foram fazer a vacina do Covid, ainda receberam uma folhinha de papel, apesar do esforço do governo em digitalizar esse tipo de atividade. E então nós resolvemos qual o problema. Para vocês que não querem perder tempo com filas de vacinação, postos, querem ter o controle do seu histórico de vacinas de forma segura e acessível em um único local, num aplicativo. Então nós desenvolvemos uma carteira de vacinação digital, que é o Suvic. Nele você consegue procurar um local para se vacinar, seja um posto do SUS ou uma clínica particular, e armazena dentro dele o teu histórico completo de vacinas. E em seguida, mais adiante, até outros exames que nós vamos adicionar no aplicativo. E do outro lado, a prefeitura, lá o posto ou uma clínica particular recebe também de nós, né, um sistema gerenciador que é para receber esses agendamentos de vacinação que as pessoas fazem pelo seu aplicativo. Assim eles reduzem filas, têm a gestão de estoque de forma online
e conseguem ainda fazer a comunicação direto com cada um de vocês. Então, você que usa o aplicativo recebe uma mensagem quando tem que fazer a sua segunda dose de uma vacina, ou quando falta alguma vacina relacionada ao calendário recomendado de vacinas para a sua faixa etária. E como é o nosso modelo de negócio? Nós temos, então, 3 perfis de clientes. A gente tem as pessoas, as empresas, as clínicas e a própria prefeitura, o governo. Para as pessoas, o Suvic é gratuito para vocês, é o Suvic One, ele é freemium. Nele você tem o teu histórico de vacinas e pode procurar um local para se vacinar. Na versão Suvic Family, nós adicionamos a opção de você controlar os teus familiares junto, incluindo até as vacinas do teu pet, que é uma grande novidade. E depois tem o Suvic Premium, aqui nesse a gente adiciona um serviço de telemedicina 24 horas. Então nessa versão você vai ter um botãozinho ali que tu clica e faz uma telechamada com um clínico geral, disponível 24 horas por apenas R$ 29,90. É verdade. O modelo de negócio ainda em relação ao governo, os postos de saúde usam gratuito o aplicativo para receber lá o agendamento. Prefeituras, para ter o gerenciador e o dashboard de informações, pagam uma mensalidade. E nós cobramos uma comissão das clínicas particulares, 5% de cada transação, cada vacina agendada pelo aplicativo numa clínica particular. O nosso mercado, todo mundo toma vacina aqui no Brasil, desde que nasce. Nós estamos focando nos 3 milhões de pessoas que se vacinam no setor privado aqui no Brasil. E como é que a gente chega nessas pessoas? Através das prefeituras, que se usarem o nosso sistema, vão, logicamente, quem for no SUS vai usar, ou através da experiência de quem está usando o aplicativo, por exemplo, mães, que é o nosso principal persona, compartilhando o aplicativo, tem um botãozinho que ela pode compartilhar com uma outra mãe, para também instalar o aplicativo, assim ela ganha, acumula um desconto para a próxima vacina do seu filho, numa clínica parceira nossa. E as clínicas que usam e são parceiras nossas, quando você vai lá fazer uma vacina nessa clínica, ela não te devolve mais um papelzinho dizendo aqui está a vacina que você tomou. Ela te dá um QR Code, você baixa o aplicativo, ali está o registro da vacina que você fez nessa clínica. Concorrentes, a gente tem um destaque para o BIP Saúde, que ano passado recebeu um aporte de 100 milhões, mas ele se diferencia, ele é só um e-commerce, nós somos mais do que um e-commerce. E o Conect SUS do governo, ele tem as limitações do governo, logicamente. Nosso principal diferencial é que somos o único aplicativo que funciona tanto na rede pública e privada. E como nós estamos atendendo a jornada completa das pessoas, a gente tem mais sistemas aqui no nosso roadmap. Nós já fizemos um outro produto, que é o controle da vigilância epidemiológica para hospitais, para pós-alta de pacientes que vão fazer uma cirurgia. Isso já foi testado no Mãe de Deus, uma primeira POC, e estamos encaminhando a segunda. Com essa solução, a gente pretende reduzir em até 60% infecções após a alta do paciente. E é muito simples, é só um chatbot pelo WhatsApp que conversa com os pacientes. Na primeira POC a gente teve 100% de adesão. E esse chatbot, ele notifica o nosso enfermeiro, caso é detectado algum problema, por exemplo, uma possível infecção, uma sutura que vai abrir, alguma coisa assim, e aí ele faz a regulação, direcionando para o ambulatório ou de volta ao hospital. Assim a gente economiza, inclusive, dinheiro de todo esse processo. E como é que a gente integra tudo isso, esses dois produtos? O hospital está usando o chatbot para fazer a vigilância, né, epidemiológica, e de repente, em vez de direcionar de volta para o hospital, a gente adiciona um segundo atendimento por telemedicina no aplicativo Suvic. E se é uma outra área médica, uma clínica pediátrica, qualquer outra especialidade, a gente desenvolve protocolos de acompanhamento para esse paciente dessa especialidade, que vai conversar com o nosso chatbot, depois de uma consulta, ou de uma operação, um procedimento, e o segundo atendimento ele vai para a nossa telemedicina no aplicativo. E todo esse processo fica registrado históricos no aplicativo da pessoa. Assim, ao longo do tempo, a gente vai acumulando cada vez mais históricos sobre a saúde de cada um de vocês. A nossa equipe é formada por 10 pessoas, ainda todos part-time, esperamos que com o investimento isso mude. Nosso histórico, passamos já por 2 programas de aceleração e estamos buscando um investimento no momento de 1,2 milhões, que vai ser investido basicamente no aprimoramento e desenvolvimento dessas 2 soluções. Temos um destaque, a gente já está integrado ao DataSUS, uma coisa bem difícil para o setor privado conseguir, e para agosto já está previsto o primeiro registro de histórico de exame integrado no aplicativo. Finalizo agradecendo o tempo, obrigado. Essa foi a Suvic, o Suvic, Eduardo Tarouco, né? Não tenho nem como dizer quão feliz eu tô. Pelo pet. Pelo pet. O pet foi bom. É interessante, né? Porque a gente acaba, às vezes, até se preocupando antes com os outros que estão em nossa volta que com a gente mesmo. Principalmente quando a gente chega num determinado momento, assim, onde os nossos pais, os nossos familiares precisam... A gente precisa entender, assim, que momento que eles estão. E a gente não sabe o que aconteceu, quando é que já se vacinaram. E é tanta vacina, é tanta coisa. E aí, inclusive, tem uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer.
Com relação ao calendário vacinal, são momentos diferentes, né? O privado tem um momento e o público tem outro momento. Como é que vocês trabalham com essa dualidade? Assim? São momentos parecidos, mas tem momentos diferentes também quando é o público. Como é que vocês enxergam isso? Já fazendo a primeira pergunta aí para vocês. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui na Grow. Né? A gente aprendeu bastante nesse processo, mas a jornada ainda é longa, tem bastante coisa ainda para crescer. A gente insistiu bastante também, né, no PET. Exato. O PET surgiu durante as nossas pesquisas de mercado. Né? Quando a gente, no meio do caminho, percebeu que havia essa possibilidade, a gente colocou daí numa pesquisa mais e todo mundo, praticamente mais da metade das pessoas, estava mais se importando com as vacinas do PET do que de um próprio familiar. Isso chamou bastante atenção. A gente viu uma oportunidade, então, de adicionar isso ao produto, poderia adicionar valor. Né? Inclusive, médico veterinário já nos procurou para utilizar as outras duas soluções, o chatbot e a telemedicina, também para veterinário. Então, como a gente está considerando que o PET é um membro da família, faz sentido isso estar no nosso roadmap. Né? Agora, respondendo o que tu perguntou, Andréia, a gente está se baseando no calendário da SBIM. Então, o que o calendário da SBIM recomenda é o que a gente está usando para dar a recomendação para a pessoa de qual a próxima vacina ela tem que tomar. Bom, acho que é uma pergunta óbvia, né, e super pertinente, né? Qual é a perspectiva da Suvic agora no finalzinho da pandemia? Tranquilo, a gente não está tão preocupado mais com a pandemia. Na verdade, a pandemia ia ser um catalisador para nós, acelerar. A gente tentou fazer isso muito rápido no início, né? Mas as dificuldades de ter um time part-time foi bem impactante. A gente não conseguiu entregar o produto no mercado a tempo. Né? A gente chegou a colocar na loja, por exemplo, em dezembro do ano passado, teve problemas, tivemos que retirar. A integração com o DataSUS levou mais de 6 meses, por exemplo, não era fácil. Então, isso aí a gente acabou saindo do time do Covid. Só que a gente está percebendo que as pessoas continuam querendo. Né? Até ontem a gente fez uma pesquisinha no nosso Instagram ali, teve um monte de gente respondendo que queria baixar o aplicativo. Então, o controle de histórico ele é uma coisa permanente, não é só pelo Covid. Porque é difícil, né? A gente tem tantas coisas para fazer e a gente às vezes não se dá conta, assim, que quando foi a última vez que tomei vacina? Inclusive, são aquelas coisas assim, que acontecem uma vez a cada 2 anos, mas quando acontece, dá um trabalho do cão que a gente tem que pegar e refazer todas as vacinas, porque a gente não acha a bendita cadernetinha de vacinação, que inclusive nem sei onde é que está a minha de papel do Covid, então não sei. Já vou tentar de alguma forma baixar e que bom que vocês conseguiram integração, né? O primeiro produto é a vacinação, mas a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né? A gente está querendo integrar diversos tipos de exames e históricos no aplicativo. Então, o primeiro passo se deu pela vacina pela questão de momento, né, que a gente está passando. Mas históricos de exames, um exame, né, de imagem ou de sangue, enfim, hoje fica lá num laboratório, fica na cidade onde tu fez um procedimento, e quando tu te muda, quando tu vai para um outro lugar, quando passa anos e tu precisa, não tem. A gente viu o relato de um cliente que veio nos conversar com a gente que teve que arrumou um novo emprego e aí teve que fazer uma bateria de exames de novo porque não tinha mais o histórico, né, tinha perdido onde ele tinha guardado. Eu mesmo tive que ir para o Uruguai há 2 semanas atrás e aí eu me deparei com essa mesma situação. Onde está a minha carteirinha? E ela não é aceita. Você tem que baixar o aplicativo, vai pelo SUS e aí tem toda a tua informação lá. E a gente que mora no Brasil sempre desconfia, né? Nossa, será que vão estar lá minhas vacinas? Né? Porque eu chego no postinho ali, é uma rúbrica, eu colo o negocinho, vai embora, né? Que medo que dá, né? Que medo que dá, mas não a gente tem nenhuma segurança super isso, de né? uma estrutura do SUS brasileiro, é fantástica, né? Eduardo, como vocês pretendem chegar no B2C e como funciona a interação com o governo? A interação com o governo ela é um pouco dificultosa, né? A gente, por exemplo, esses 6 meses para integrar foi porque basicamente não conversavam muito com a gente, parecia que não havia um interesse nisso. Mas, como uma boa startup, a gente deu um jeitinho. Foi rápido, eu acho. A gente deu um jeitinho. A gente se tornou uma empresa de saúde, a gente tem um Kinês. E aí, ao fazer esse movimento, a gente conseguiu daí fazer a integração mais rápida. E a chegada no B2C, a gente pretende utilizar as próprias clínicas, né, parceiras para divulgarem e entregarem o aplicativo para a pessoa que vai lá na clínica. Assim a gente vai evitar um grande investimento em chegar em mídia, assim, ou chegar nas pessoas diretamente. Que era uma principal dúvida no início, né? Vocês são B2C e marketplace ainda, o investimento para adquirir cliente é enorme. Não, a gente vai buscar esse caminho e assim a gente zera essa necessidade de investimento inicial, né? E vocês estão buscando hoje 1.200.000, é isso? Exato. É isso aí. Essa foi a Suvic. Parabéns, Eduardo Parabéns. Tarouco.
Sucesso. Estamos chegando agora, estamos em ordem, hein? Estamos na ordem e sharp no tempo, né? Então, estamos aqui no Health Plus Innovation Center, chamamos agora, né, nosso empreendedor, né, que trabalha já aqui no parque, trabalha junto com São Lucas. Expert, vem aqui para o palco, por favor. Boa noite a todos. O meu nome é Rafael Albuquerque e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Expert, né, que é uma startup que atua na área da radiologia médica. Eu acho que os colegas aqui do São Lucas já devem ter visto o logo lá pelo CDI do São Lucas, né? E é uma empresa que surgiu ela nasceu no São Lucas com um grupo de pesquisas médicos e hoje o nosso objetivo é transformar os achados científicos através dessas pesquisas em novos produtos, serviços, processos, justamente, claro, com foco na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, né? Então, o nosso propósito é eliminar os erros de diagnóstico por exame de imagem. Isso, na verdade, é um tema que é bastante delicado. De acordo com a literatura, 30% dos diagnósticos realizados a partir de exames de imagem contêm algum tipo de erro, um erro humano, né, um erro médico. Então, isso é algo que nos chama bastante atenção, né? E a gente deve fazer alguma coisa para resolver esse problema. Esse problema ele tem dois principais impactos, né? O primeiro impacto, impacto eu digo é direcionado a hospitais, clínicas e pacientes no geral, né? O primeiro impacto ele tem relação direta com a questão financeira. Eu trouxe aqui um recorte de uma reportagem de um jornal dos Estados Unidos que mostra que um hospital de Boston teve que pagar uma indenização de quase 17 milhões de dólares para uma família devido a um erro de diagnóstico a partir de um raio-x, né? E o segundo impacto, que é o principal, tem relação direta com a vida das pessoas, né? A OMS mostra que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Então, realmente, volto a dizer, é uma informação bastante impactante, nos assusta muito, né? E, com base nisso, a Anvisa elaborou a RDC, uma resolução, RDC número 611. Na verdade, ela foi publicada no Diário Oficial da União agora em março de 2022. Ela já havia sido publicada no Diário Oficial da União em 2020, mas sofreu algumas alterações, né? E agora temos a versão final. Basicamente, essa normativa ela tornou obrigatória a implantação, né, em hospitais e clínicas que trabalham com radiologia na área diagnóstica e intervencionista. 3 pontos. A implantação de um programa de garantia de qualidade, a implantação de um programa de educação permanente e a implantação de um programa de proteção radiológica. Esse último a gente já vê os hospitais trabalhando, né, a questão da aferição das máquinas e essa proteção radiológica como um todo. A grande novidade aqui está nos 2 primeiros pontos, que é um programa de garantia de qualidade e um programa de educação permanente. E vendo essa oportunidade de mercado e também preocupados em resolver essa situação problemática bastante expressiva, nós desenvolvemos o DX, até em primeira mão, acho que ninguém conhecia ainda. Nós estamos fazendo o lançamento, ele já está em fase final de desenvolvimento, né? Esperamos aí de 15 a 20 dias já ter o produto finalizado. O DX ele é um software onde nós empregamos uma tecnologia testada e validada cientificamente já pelo Colégio de Radiologia Americano. É uma metodologia que já é utilizada pelos hospitais nos Estados Unidos, né? E o que nós fizemos? Nós desenvolvemos, então, um portal, um software, onde a gente consegue operacionalizar essa metodologia e oferecer para os hospitais e clínicas uma plataforma de 2 formas. Aqui a gente já entra também falando um pouco sobre a questão do modelo de negócio. A gente consegue oferecer, o nosso modelo de negócio é B2B, praticamente, né? A gente trabalha com hospitais diretamente e clínicas, eles são os nossos clientes. E a gente consegue oferecer para os hospitais e clínicas a nossa plataforma de 2 formas, onde o hospital tem a primeira, que o hospital tem autonomia para a própria equipe médica do hospital rodar essa plataforma, rodar esse software e ter um serviço, ter um controle de qualidade completo nos laudos emitidos através de exames de imagem. E a gente também tem a possibilidade de, além de oferecer o software, oferecer o serviço, né? Daí a gente está falando aí de, além do software, a questão do nosso know-how
e a nossa equipe médica fazendo essa análise, né? Então, claro, daí agrega um pouco de valor, mas a gente tem uma expectativa muito boa em relação a isso. Ao final do processo, eu não vou entrar muito nos detalhes ali da questão do software, né? Mas ele gera mensalmente um certificado que é válido no cumprimento da RDC 611, e ele também previne possíveis indenizações a pacientes, né? E, claro, reduz e até mesmo elimina de curto a médio prazo os erros de diagnóstico por exames de imagem, né? Ele é um ambiente, eu até não vou entrar muito em detalhes, espero que perguntem isso, mas ele é um ambiente que, além de fazer esse controle de qualidade, é um ambiente de aprendizado, onde o médico que tem ali uma situação discordante, ele consegue ter acesso a referencial teórico, e com isso a gente entende assim que seja um ciclo onde esse tipo de prática seja eliminado, né, de erros de diagnóstico. Então, falando um pouco sobre o nosso mercado, ele é focado basicamente em hospitais e clínicas. Lembrando que aqui eu estou falando sobre o DX, né? Tem outros 2 produtos que a gente pode falar mais à frente, que são na verdade, hoje nós trabalhamos com 3 pilares, né? Que é o DX, o rastreamento de câncer pulmonar e imagem funcional pulmonar, que foi batizado por iLung, é um produto também que já está circulando. Mas, focando no DX, que é nesse serviço de controle de qualidade, os nossos clientes são hospitais e clínicas, né? Falando um pouco sobre os concorrentes, aqui eu acho um ponto bastante importante, porque o que acontece? A gente fez uma análise de mercado bem criteriosa, e os nossos concorrentes são empresas que trabalham com aquela parte lá inicial, vou até voltar para mostrar para vocês, da RDC, que é o Programa de Proteção Radiológica. Então, essas empresas aqui que trabalham com proteção radiológica, elas oferecem no mercado um serviço como se ele cobrisse, como se ele contemplasse essa RDC. Quando, na verdade, eles verificam só a primeira etapa do exame, que é a questão da manutenção das máquinas. Mas e a parte da elaboração do laudo, da análise do exame, da análise da imagem em si? Isso é algo que realmente, hoje a gente até fez uma extensa pesquisa de mercado e nós somos pioneiros nisso, né? Existem 2 empresas dos Estados Unidos que trabalham com esse tipo de serviço, mas aqui no Brasil nós somos pioneiros, e é o grande diferencial da Esper, que é justamente avaliar a imagem, o laudo e, por fim, o diagnóstico, que é o principal, não é? Aqui nesse slide eu trouxe alguns dos nossos principais clientes, a Roche, a Saint-Gobain, que é a indústria, nós temos uma pesquisa também já ativa, né, dentro da indústria, a Behringer, a Bayer, a Santa Casa, o São Lucas, que também já distribui o nosso serviço de rastreamento de câncer pulmonar, que é aquele outro que eu comentei, e a MV. A nossa equipe, na verdade, é uma equipe bastante enxuta, ela é formada pelos 3 médicos radiologistas, os fundadores da empresa, né? O Dr. Bruno Horriger, que inclusive ele era o coordenador aqui do Centro de Imagem do Hospital São Lucas e do INSER também, né? Recentemente, agora ele está nos Estados Unidos, está como professor convidado na Universidade da Flórida, também na área, medicina e radiologia, né? Então está passando essa temporada fora. Os outros médicos, o Dr. Rubens Gabriel e o Dr. Fernando Gazzoni, eles também são médicos radiologistas aqui do São Lucas, trabalham em outros hospitais também. Nós temos 2 biomédicas imaginologistas, uma delas é a Juliane, que está aqui conosco, participa ativamente da empresa também, full time, e a Tássia, né? Elas, basicamente, o serviço delas é transformar a imagem, tirar alguns objetos da imagem, fazendo com que ela fique o mais clara possível para o médico fazer um diagnóstico com mais precisão e maior qualidade, né? E eu que sou administrador da empresa e também responsável pelo desenvolvimento de mercado, tenho experiência no mercado aí de quase 15 anos com o desenvolvimento de mercado. E essa é a Esper. Espero que eu tenha conseguido explicar. Eu sei que é muito rápido, são só 5 minutos. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Né? Pô, que legal, né? Orgulho ver você entrando ali no programa de aceleração lá atrás, né? Passou de uma ideia. É que aqui é diferente, não é simplesmente uma ideia que se torna realidade, né, Gabriel? Vem um processo de pesquisa forte por trás, e eu acho que a plataforma de vocês, ou toda a ancoragem em cima de um portfólio, de um modelo de negócio, é baseada na pesquisa. A primeira pergunta que eu tenho aqui é como é a jornada de levar pesquisas para o mercado e quanto tempo demora para obter resultados? Então, essa é uma questão, na verdade, um pouco delicada. Não existe um prazo pré-determinado.
Geralmente, o fluxo de trazer uma pesquisa para o mercado, ele passa antes por uma pesquisa inicial. Depois de validada e publicada, a gente tem que buscar algum parceiro que financie uma nova pesquisa, né? E depois disso, isso é o que está acontecendo com o nosso produto de rastreamento de câncer pulmonar. É uma pesquisa que nós estamos fazendo em parceria com a Roche, no Hospital Santa Casa, né? E como que funciona? A gente fez a publicação, inclusive é a dissertação de mestrado da Juliane. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas a gente fez a primeira publicação, agora está levando para o mercado, e após a gente finalizar essa segunda pesquisa patrocinada pela indústria, a gente tem a possibilidade de fazer a distribuição, a venda direta, né, para o paciente final. Então, mas é como eu falei, não existe uma receita, depende muito. Sim. Mas, assim, há barreiras, não é um processo fácil, mas é bem gratificante. Como é que surgiu o DX ali? Você diz a questão do software? O novo, exato. Olha, isso daí tem contribuição total, direta da Grow. Nós tivemos uma reunião há uns 6 meses, 4 meses, e o Cris, a nossa ideia inicial era usar a nossa equipe médica para fazer essa análise, para aplicar aquela metodologia que eu comentei. Que é e aí surgiu a questão da plataforma, né? Perfeito. E nós tínhamos uma barreira que o médico ele não gosta de ser avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado, mas o médico ele não está habituado a ser avaliado, né? Então, o Cris conversou conosco e falou, vem cá, por que vocês não fazem, então, uma plataforma e dão a possibilidade do próprio corpo médico, do cliente, do hospital, fazer essa avaliação? Foi aí que a gente, eu não sei se a gente pode dizer que pivotou, né, mas a gente modelou, e a gente pode dizer que hoje nós somos uma startup em fase inicial, né? Nós estamos até falando, tem um poema britânico que é para o Vale da Morte foram 600. Nós já estamos lá no meio, junto com os 600. E eu acho que a gente conseguir quebrar essa barreira de entrar no Vale da Morte tem total relação com a aceleração, né? Hoje nós não estamos faturando, porque o nosso produto ele está sendo lançado agora. A nossa receita vem do rastreamento de câncer pulmonar e do iLung, que é o outro protocolo que eu comentei mais cedo. Então, o que acontece? A gente teve possibilidade, durante a aceleração, fazer esses ajustes para hoje a gente ter um planejamento completamente diferente do que nós tínhamos, né? Sim. Digitalizaram, né? Exatamente. Eu estava conversando até com o Luciano, que ele não é um mentor oficial aqui da Grow, mas é meu mentor, da WebMed. Nós trabalhamos... acho que ele não está mais aqui. E eu estava conversando com ele. Luciano, a gente ainda não está faturando muito. Né? Daí ele falou, poxa, mas olha só tudo que mudou desde que vocês chegaram aqui, né? E realmente, na verdade, eu me dei conta agora, sabe? De tudo que a gente já passou. É uma virada de modelo de entrega, inclusive. Exatamente, né? De conseguir perfeito. realmente entregar um serviço de uma forma mais escalável. Perfeito. Ao invés de fazer isso 1 a 1, como vocês tinham lá Exatamente. no inicinho, nos primeiros pitches. Isso mesmo. Muito bom, parabéns. E foi muito salto de sapato que vocês gastaram em validar isso. Como é que foi essa aceitação? Assim, a gente tem a vantagem que a metodologia por trás da plataforma, ela já é validada, né? É a mesma, mas já é validada. Então, a gente teve ali a dificuldade, aquela inicial, nós terceirizamos o desenvolvimento, né? A nossa ideia é futuramente ter uma equipe interna, mas a gente terceirizou. Então, foi mais isso, aquela questão de iniciar uma coisa nova, e aqueles obstáculos mais... Mas assim, foi tranquilo, foi mais fácil do que a gente imaginou. Rafael, qual o estágio de desenvolvimento da plataforma? Não, ela já está finalizada. A gente vai fazer um teste, nós vamos oferecer ali para o Hospital São Lucas, né? Ela a gente já fez o teste sem a plataforma, funcionou muito bem, e agora a gente vai oferecer uma versão trial ali para eles fazerem, utilizarem no CDI, né? E ela já está finalizada. O que faltam ainda são pequenos detalhes com o jurídico, a questão da LGPD. Então, a gente acredita que, no máximo de 15 a 20 dias, já finalize. Já deveria, mas assim, a gente teve algumas alterações para fazer no software, mas ele já está pronto e funcionando. Legal. E vocês estão buscando investimento? Como que funciona? Na verdade, a gente tem um roadmap que ele é bem pretensioso. Assim. Hoje... a gente não tem... na verdade, nós temos superávit desde o segundo mês de startup. Então, para o que nós estamos fazendo hoje, para esse projeto do DX, hoje nós não precisaríamos.
Mas é claro que lá no final a gente quer, nós queremos ser os pioneiros também de implantar uma AI, por exemplo, na área da radiologia. E nós temos material para isso. Daí falta dinheiro, daí realmente. Mas assim, é uma questão de conversar, de sentar, porque a gente tem um planejamento, como eu comentei, muito audacioso nesse sentido. Então, para isso, eu acho que seria muito bem-vindo, porque o que falta é dinheiro para a gente chegar no final desse roadmap, né, de produto. Então, eu acho que com certeza seria o nosso próximo passo. É isso, essa foi a Expert com o Rafael. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. É isso, hein? Olha, conseguimos finalizar o nosso Demo Day no tempo. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes, muito obrigado a vocês que nos assistem online. Estamos no Health Plus Innovation Center, né, com nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Educare está por aí, Inser, Hospital São Lucas, Ernesto Dornelles. E, Andréia, essa foi uma entrega, super entrega, e a partir de agora, eu como Head de Corporate Venture Capital, tenho que buscar esse investimento para essas startups. Isso aí. Estamos aqui para isso, iniciando esse processo. Né? Passamos o bastão, né? Exatamente. Como você vê assim essa trajetória rápida, né? Porque é o resultado hoje de uma sequência de passos que a gente deu lá atrás em direção a esse futuro, né? De ver essas startups brilhando e voando. Sem dúvida, né? Qual é o teu sentimento? Eu acho que as startups realmente mostraram uma maturidade muito grande e tem algumas poucas coisas assim que marcam a gente, né? A gente desde jornada de blueprint de serviço, de sentar com equipes, de fazer, desenhar, dizer não, é para cá e dizer, tem que ser para pet, eu quero para pet. Essas coisas assim são interessantes porque a gente vê que no final, de alguma forma, tem um dedo de toda a equipe que trabalhou na aceleração, principalmente o Gabriel, o Thomas ali também super sempre dispostos, né? Naturalmente isso é um trabalho bastante de equipe, né? Nunca é uma pessoa sozinha, mas principalmente um trabalho das próprias startups. Porque às vezes, né, Paulo, a gente sabe, a gente já investiu em empreendedores outras vezes, nem sempre eles aceitam, né? Então acho que o mais importante é a gente conseguir também pessoas, empreendedores, esses jockeys, né, que estão dispostos realmente a fazer a diferença e ouvem os conselhos que eles recebem, né, Gabriel? Aí tu pode contar um pouco, mas é uma trajetória interessante, né? Sim, e o Gabriel foi o grande mentor de todo esse trabalho, né? O executor, né? A gente temos os métodos, temos as ferramentas, né? Mas o dia a dia ali, quem tocava o piano era esse time. Então, Gabriel, como você vê assim, né? Parece que são semanas, né? Esses 10 meses de trabalho. Né? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Acho que vocês estão ouvindo? Acho que comparado a quando a gente iniciou, né, o nível de maturidade de cada uma realmente deu um pulo assim espetacular. Antes a gente tinha uma dúvida, por exemplo, assim, acabamos o programa hoje, tá? Daqui a 6 meses a gente vai entrar em contato com essas startups. Eu tenho certeza que todas vão estar tracionando, escalando ou muito perto disso. A gente não tinha essa certeza quando começou o programa. Então, a gente vê a evolução de todas, até comparado ao outro Demo Day que a gente fez. Não sei se vocês lembram. Os pitches, as premissas, os produtos, era outra situação. Algumas startups aqui nem tinham o produto que eles apresentaram aqui para vocês. E aí, então, ver essa evolução é muito legal. Eu acho que é extremamente gratificante, assim. Obviamente que não seria possível se todos os empreendedores não estivessem realmente vestindo a camisa e engajados nesse propósito. A gente sabe que teve muitos obstáculos que vocês tiveram que passar, né? No meio de uma pandemia, exatamente. Alguns produtos aí faziam sentido, depois deixaram de fazer, tem que pivotar. E aí, enfim, não deu. Acho que deu 10 meses, aí um pouco menos. Teve startups aqui que tem um negócio completamente diferente. Se mudasse o nome ali e a pessoa que está apresentando, ninguém ia reconhecer. Então, acho que foi muito legal, foi um processo, em alguns momentos, difícil, principalmente para aquelas que não estavam conseguindo vender, não estavam conseguindo tracionar, mas a gente vê aí a evolução de todas, realmente de todas. Tenho certeza que daqui a 6 meses a gente vai conversar com vocês e vão estar em outra situação, vão estar com valuation maior, mais vendas, produto extremamente validado, mais produtos, enfim, vão ser outras startups. Então, acho que esse que é um
o mais legal desse programa aqui, tenho certeza que todos alcançaram esse objetivo. E a receita, né, Gabriel, é escutar o usuário. Então, e trabalhar muito, né, como todo empreendedor faz. É isso aí. Então, Gabriel, muito obrigado por todo o teu apoio aí nessa jornada com a gente. Eu que agradeço. Vai ficar com a gente ainda nessa próxima jornada. E, Andréia, obrigado pelo time que você colocou. Obrigado a todos vocês que nos assistem online. E Parabéns aos presentes, às startups. nós, então, teremos o nosso tradicional coquetel Health Plus, onde a gente vai continuar no network. E muito obrigado a vocês, que são as nossas super heroes. A vocês, um futuro brilhante. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado.